Câmara dos Deputados concluiu hoje a votação da reforma administrativa. Os deputados rejeitaram a parte do texto que limitava a atuação de auditores fiscais à investigação de crimes tributários. Ontem foi aprovado o texto base da reforma e, por maioria de votos, a Câmara tirou o controle do Conselho de Atividades Financeiras, o COAF, do Ministério da Justiça e devolveu ao Ministério da Economia. Por outro lado, os deputados decidiram devolver para a pasta comandada por Moro a responsabilidade pela FUNAI. Já a responsabilidade pela demarcação de terras indígenas vai ser decidida por decreto pelo presidente Jair Bolsonaro. O texto da reforma segue agora para o Senado. A gente vai aproveitar a presença ilustre do Dr. Ricardo Alfonsin nesta noite aqui com a gente em São Paulo. Doutor Ricardo, essas mudanças, principalmente em relação à demarcação de terras indígenas e essa questão, principalmente, de administração do Ministério da Justiça, o produtor precisa se preocupar ou o Sérgio Moro tem know-how para fazer isso? Bom, eu tenho dito aqui que essa questão da demarcação de terras indígenas tanto não pode ficar com o Ministério da Agricultura, o Ministério da Justiça, não pode ficar com a FUNAI, né? Que a FUNAI já demarcou 117 milhões de hectares no país, o dobro da área plantada, né? E grande parte dessas demarcações não respeitou o que diz a Constituição e não respeitou as condicionantes que o Supremo Tribunal Federal estabeleceu quando julgou o caso do Raposa Serra do Sol. Então, infelizmente, aquelas terras que foram demarcadas não podem mais ser revistas, embora sejam claramente contrárias ao que a Constituição previa, né? Já existem 400 pedidos de demarcações. E tem mais 400 pedidos. Então, eu acho que o Ministério da Justiça, o presidente da República, aí, da forma que ficou, deverá estabelecer por decreto qual o órgão competente dentro do Ministério, se vai ser assessorado por outros órgãos, para essa questão da demarcação de terras indígenas. O que não pode continuar acontecendo é como está até agora. Eu tenho dito, 117 milhões de hectares é Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e parte de Goiás. Muita terra. É muita terra, né? E é o dobro do que é plantado hoje no Brasil, com toda essa produção que nós temos. Então, realmente, não ficando na FUNAI já é uma grande coisa. Você espera avanços nessas áreas, principalmente em quais pontos? Na questão da FUNAI, na questão das demarcações, eu acho que hoje a mesma coisa que ocorre com a questão da reforma agrária tem que se dar atenção ao índio que vive numa miséria bárbara, na sua grande parte, no país inteiro. A FUNAI vai ficar com essa responsabilidade de cuidar dessa situação dos índios. Espero que faça isso, ao menos, porque se vê por todos os lugares, esses próprios lá dessa grande área que foi demarcada da Raposa Serra do Sol, os índios estão lá em grandes dificuldades de sobrevivência. Então, importante é que se tenha essa questão do bem-estar do índio para depois passarmos para a questão de novas ou não demarcações, assim como acontece com a reforma agrária. Demarcaram milhões de hectares, 100 milhões de hectares no país, desapropriaram, e também aqueles que foram lá sentados não têm assistência técnica, não têm assistência financeira e nem as áreas estão regularizadas até hoje. Então, isso primeiro tem que resolver, depois vamos falar se vai ter novas desapropriações. Te peço licença de novo, você volta ainda, doutor Ricardo. Você tem mais um tempinho para esperar? Um pouquinho mais. Combinado.